Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem. Na aula do dia 30/9, nós falamos sobre o dolo. Procuramos esgotar de forma a miúde todo o conteúdo ali esposado, tanto na videoaula, bem como na aula por webconferência, a qual foi ao vivo e alguns alunos ali tiraram as suas dúvidas, né? Aí no dia 30 vocês fizeram a prova e agora nós voltamos aos estudos normais até a fase do G2, a prova do G2, onde hoje iniciaremos o conteúdo sobre culpa, a culpa nesse contexto. E aí nós verificaremos aqui de forma bem esmiuçada, né? No dolo nós falamos anteriormente sobre as teorias do dolo, a teoria da vontade, a teoria do assentimento, do consentimento, da anuência, da ascensão ou da aprovação, a teoria da representação ou da possibilidade, a teoria da probabilidade da cognição e outras teorias também, a teoria da evitabilidade, a teoria do risco, a teoria do perigo, a descoberto, a teoria da indiferença, do sentimento, né? Vimos também os elementos do dolo, o elemento intelectivo, que é a consciência, e o elemento volitivo, que é o quê? Que é a vontade, né? Depois nós falamos sobre as críticas, né, normativas, as teorias ontológicas do dolo. Logo em seguida nós falamos sobre o dolo como vontade livre e o dolo sem vontade e o dolo no Código Penal, que é o artigo 18, a primeira parte fala desse dolo de primeiro grau, né, que ele quis o resultado, e a segunda parte ela fala sobre esse dolo eventual, que assumiu o risco aí, né, de produzir. Depois nós falamos sobre o crime doloso, né, dolo e pena, e as modalidades de dolo trazida pela doutrina, né, e procuramos de forma inesgotável até, né, porque é um conteúdo bem inesgotável, mas procuramos chegar próximo do esgotamento desse conteúdo. Daí nós vimos o dolo direto e o indireto, o dolo direto segundo grau, né? O dolo eventual, o dolo alternativo, o dolo de propósito, o dolo normativo, o dolo natural, o dolo de dano, o dolo de perigo, dolo genérico, o dolo específico, o dolo presumido, que é o dolo em repsa, né? Depois nós vimos o dolo geral, que é o erro sucessivo, o dolo antecedente e também dolo bônus e dolo malus. Por fim, nós falamos sobre o dolo cumulativo. E aí nós passamos um conteúdo, né, e vimos a relevância da classificação do dolo, né, a característica do dolo, a sua abrangência na atualidade e a possibilidade de influenciar no resultado. Para finalizar o conteúdo sobre dolo, nós entramos nos elementos subjetivos do tipo distinto do dolo, que é os crimes intraintencionais, delitos ou tendências intranscendental, e os crimes de particulares, com particulares, né, disposições internas nessa questão sobre o dolo, os crimes de tendência particular. E hoje, senhores, para não ser diferente, né, nós vamos entrar no dolo, né, que seria um conteúdo tratado em apenas um momento só, mas é muito conteúdo, né, ficaria uma aula bem entediante e também uma aula bem monótona, né? Então, o certo é nós separarmos dolo e hoje nós falarmos da culpa, tá certo? Então, dentro desse contexto, né, antes de entrarmos, eu quero só fazer aqui uma ressalva, antes de nós entrarmos na teoria da culpa, né? Essa culpa, dolo, nós estudamos na aula passada e hoje é culpa. E aí, cabe fazer algumas ressalvas. Na aula de logo mais à noite, por webconferência, nós estaremos discutindo as questões, né? Todas as questões que foram tratadas na prova. As 10 questões aí, tanto as 2 subjetivas como as 8 questões objetivas, tá certo? E aí eu aguardo logo mais à noite que todos estejam presentes para discutir as questões. Tá certo? Este será o momento e eu conto com a presença de todos os senhores, tá certo? Então, senhores, entrando no conceito, na terminologia culpa. Culpa, ela vai consistir onde? Em uma inobservância de um dever jurídico do objetivo de cuidado, que produz um resultado aí até então previsível ou não pretendido.
Ao se referir ao crime culposo, né, o Código Penal ele dispõe o artigo 18 também, conforme ele dispõe lá para o artigo do dolo, na parte do dolo, inciso 2, né, a culpa aqui no caso, e ele ocorre quando deu causa ao resultado. Por quê? Por 3 situações. Quando eu falar de culpa, ela só virá de forma por imprudência, negligência ou imperícia. A negligência, a imprudência e a imperícia, ela vai consistir nas modalidades de ausência desse dever objetivo de cuidado. Então, é um comportamento descuidado, destituído de cautelas. Na conduta culposa, o agente ele possui a vontade de praticar a conduta, mas ele não possui a vontade, né? Não possui vontade de produzir o resultado, que lhe era previsível aqui nesse contexto. E aí o artigo 18, parágrafo único do Código Penal, ele consagra o critério de uma excepcionalidade do crime culposo. Quando ela fala assim, quando ele traz consigo, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Quando a prática desse crime dolosamente. Desse modo, senhores, se a lei ela não previu expressamente as modalidades culposas para o crime, ela não existe. Então, quando nós tratarmos de um crime, o crime ele tem que ser ou doloso ou culposo. Se ele não for nenhum dos dois, ele será uma situação atípica. E as punibilidades dos crimes culposos, né? O crime culposo o desvalor do resultado será idêntico àquele observado no crime doloso. Aí eu trago já de imediato um exemplo, né? Tanto no crime de homicídio doloso quanto no culposo, temos um resultado aí gravíssimo. E consiste na morte de um ser humano. Contudo, não se pode deixar de constatar que no crime culposo, o desvalor da conduta, né, ela é substancialmente menor. E é justamente por força do menor desvalor dessa conduta que os crimes culposos eles costumam ter penas consideravelmente menores aí do que as previstas para a modalidade dolosa. Podemos trazer como exemplo aqui, então, né, o crime de homicídio, em sua modalidade dolosa, onde as penas elas variam de 6 a 20 anos e de 12 a 30 anos. Para essa modalidade simples e qualificada, respectivamente, né? Nós vamos entender por esse lado. Por outro lado, o homicídio culposo, previsto lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 3º, ela possui pena de apenas 1 ano até 3 anos de detenção. E aí, senhores conseguem diametralmente identificar a disparidade que há quando sai do homicídio doloso para o homicídio culposo. E aí nós entramos agora nos tipos penais, que em regra os crimes culposos, eles são descritos por tipos penais abertos. Para tanto, senhores, nós devemos recordar que esse tipo penal aberto, ele é um tipo penal incompleto e imperfeito nesse contexto, onde o complemento do tipo penal, ele se dá por uma valoração do próprio julgador na aplicação do caso concreto. Exemplo, no crime de homicídio culposo previsto no Código Penal, descrito no artigo 121, caput, matar alguém, ela diz lá no Código Penal, em um artigo 121, parágrafo 3º, só é homicídio culposo nas seguintes condições. Artigo 121, parágrafo 3º. O tipo penal aqui, senhores, portanto, ele não descreve o que? Essa conduta, né? Essa conduta culposa, exigindo do julgador, aqui até um contexto, uma valoração que seria a conduta culposa. Excepcionalmente, nós vamos ver que o crime culposo ele pode vir descrito em um tipo penal fechado. E aí nós teremos, né, um tipo penal descrevendo minuciosamente essa conduta.
que é o caso da recepção culposa, lá prevista no artigo 180, parágrafo 3º, que é adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção, né, entre o valor e o preço, ou pela condição de quem o oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então, nesse contexto, os senhores passam a enxergar que o tipo penal ele vai poder ser fechado. Nesse caso que eu trouxe para os senhores, que é o caso da receptação culposa, né? Já a culpa, ela é elemento subjetivo normativo? E aí nós deveremos aprofundar para entendermos se ela é elemento subjetivo ou se ela é elemento normativo. Dentro desse contexto, nós não podemos deixar de perceber como o resultado não produzido não é pretendido. Nós vemos e temos que o dolo ele passa a ser um elemento subjetivo do tipo penal. Enquanto, senhores, a culpa ela é elemento normativo. Se eu perguntar em uma matéria de prova ou de uma questão, você vai responder que a culpa ela é um elemento normativo. Nesse sentido, senhores, a culpa ela vai depender de cuidadosa aferição ou juízo de valor realizado após a ocorrência do dano. Dentro das modalidades de culpa, que é imprudência, negligência e imperícia, e essas modalidades de inobservância aqui do dever de cuidado, que é a culpa, o artigo 18, inciso 2º do Código Penal, que é a negligência, imprudência e a imperícia. E aí nós agora entraremos e falaremos de forma bem a miúde cada uma delas, que é a imprudência primeiro, a negligência e a imperícia. A imprudência, senhores, ela é uma modalidade de culpa caracterizada por um fazer, né, um agir, um atuar ou uma ação. Ela exige uma conduta positiva, a imprudência. A imprudência é aquela que faz o que não deveria ter sido feito. Então, automaticamente com essa conduta positiva, o dever objetivo de cuidado, ele impunha o quê? Uma obtenção do não fazer. E o agente, ele deixa de respeitar esses limites ao praticar uma ação. Exemplo, o motorista que ultrapassa o limite de velocidade permitido aqui, produzindo um choque entre veículos que lesionam outras pessoas. Já a negligência, senhores, é uma modalidade passiva de culpa caracterizada por uma omissão, uma inação, um não fazer, um não agir. Então, vai se diferenciar de uma forma fantástica. Porque aqui você já vê que a imprudência é um ato positivo e a negligência é um ato negativo, não fazer, que é a omissão. Exige uma conduta negativa aqui dentro dessa omissão. Negligência, ela é, portanto, aquele não faz o que deveria ter feito. É quando a pessoa não faz o que ele deveria ter feito. Por outras palavras, senhores, o dever objetivo aqui de cuidado impunha um agir que não foi respeitado. A negligência, ela ocorre previamente ao início da conduta omissiva. Exemplo, o pai que esquece a arma ao alcance do seu filho, né, de menor de idade, e que com ela ele vem a se acidentar. Já a imperícia, diferentemente dos dois, que se a imprudência é uma ação, né, essa ação positiva, a negligência é essa ação negativa. Já a imperícia é o quê? É a inobservância do dever objetivo de cuidado no exercício de arte, do ofício ou da profissão. Justamente por exigir que o agente aqui ele esteja atuando no exercício dessa arte, ofício ou profissão, é chamado também de culpa profissional ou de culpa ou de imprudência qualificada. Exemplo que eu trago para os senhores é o médico que na sala de cirurgia ele deixa de adotar cuidados mínimos aí ao manusear os seus instrumentos de trabalho, produzindo lesões do paciente. Aí eu trago aos senhores agora uma ressalva, uma atenção nesse contexto. Por quê? Se o agente se encontrar fora do exercício da arte, do ofício
ou da profissão, não poderemos falar em imperícia, mas sim em negligência ou em imprudência, tá certo? No entanto, um médico, no regular exercício da sua profissão, ele pode incorrer em um equívoco e produzir a morte da gestante. Por ocasião do parto que realizava ali, haverá o que? Essa imperícia. Se todavia, senhores, no lugar do médico estivesse ali uma parteira, falaríamos seria o quê? Uma imprudência ou negligência, na medida que não teríamos aqui o exercício de uma atividade profissional. É importante, senhores, ficarem atentos que o quê? Que a imperícia, ela não se confunde com o erro profissional. Na hipótese, por exemplo, em que o médico ele emprega aqui determinada técnica após excusável erro de diagnóstico, não haverá que se falar em imperícia, tá certo? Então, senhores, a partir daí, nós passamos para outro tópico. Qual é esse tópico? Que é o tópico dos elementos do crime culposo, né? E aí, o crime culposo, ele possui os seguintes elementos. Primeiro deles, né, que nós vamos ver agora, que é a conduta voluntária. Depois nós veremos a violação do dever objetivo de cuidado, a violação ao dever objetivo de cuidado e o princípio da confiança. Também falaremos nesse contexto aqui engendrado, a produção de um resultado naturalístico indutivo e involuntário, né? O nexo de causal, a expressa previsão em lei, né, da tipicidade, e a previsibilidade objeto do resultado. Então, entrando nesse contexto, né, dos elementos do crime culposo, a conduta voluntária. Para se falar em crime, nós sabemos que é imprescindível que tenhamos uma conduta humana penalmente relevante. Essa conduta, ela será positiva, que é a ação, ou negativa, que é a omissão, e pressupõe essa voluntariedade. Se não houver uma vontade humana, não há que se falar em conduta penalmente relevante nesse contexto. E aí, há aquelas situações que caracterizam força física irresistível, movimentos de reflexo ou estado de inconsciência. No crime culposo, não existe vontade de produzir o resultado, mas existe a vontade de praticar a conduta. Portanto, aqui os senhores verão e entenderão que o agente que imprime uma velocidade excessiva, atropelando e matando alguém, por força de sua vontade, de sua imprudência, né, não possuía a vontade de matar, mas ele estava imbuído, né, da vontade de conduzir o seu veículo com velocidade excessiva. A violação ao dever objetivo de cuidado, ela vai se dar, né, ela trata-se dessa conduta em que ocorre a imprudência, a negligência ou a imperícia. Mas é fundamental que se reitere que sem essa ausência do dever de cautela que se espera do agente, não haveria o crime culposo. E aí, não existe, por exemplo, né, nesse contexto, o crime por força de mera inobservância de disposições regulamentares. Tratava-se aqui de uma modalidade de culpa até então, presumida, extinta lá com o advento do Código Penal de 1940. Já em se tratando da violação ao dever de cuidado e princípio da confiança, o dever objetivo de cuidado, ele passa a ser dirigido a todas as pessoas. Por essa razão, nas relações sociais, é razoável que as pessoas, como eu posso dizer, que elas se comportem valendo-se de um juízo de boa-fé, de que os demais também observarão tal dever. Há uma relação aqui de confiança na observância de tais deveres. O agente, ele se vale desse princípio da confiança, ele não viola o dever objetivo de cuidado. E, portanto, ele não age de forma culposa. E aí eu trarei um exemplo para que fique mais claro, né? Por exemplo, trafega em seu veículo, observando ali todas as regras de trânsito, e ao passar por um cruzamento, ele percebe que o semáforo aí se encontra com o sinal verde, permitindo-lhe a passagem. Confia que as demais pessoas, tanto assim age eu como os senhores, eu creio, né? Também observarão as regras de trânsito,
e por isso ele acredita que poderá passar tranquilamente pelo cruzamento. Mas B é um motorista imprudente, em alta velocidade, embriagado, ele avança o sinal que estava vermelho, e aí ele vai de encontro, se choca com o meu veículo, né, com o veículo de A, que não agiu com dolo nem com culpa. A, ele não faltou para com o dever objetivo de cuidado, agiu amparado aqui no princípio da confiança. A produção de um resultado naturalístico, né, involuntário, nos crimes culposos, sempre haverá o resultado naturalístico ou material, os dois, que nós estudamos em aulas anteriores. E aí vale registrar, senhores, portanto, não ser possível nós falarmos em crimes culposos formais ou de mera conduta, mas apenas de crimes materiais. E aí nós devemos, né, recordar que os crimes culposos eles são incompatíveis com a modalidade tentada. Sobretudo por quê? Porque o resultado produzido não é desejado. A exceção vai ficar por conta de quê? Da conduta da culpa imprópria. Por quê? Sobre a qual nós iremos tratar mais à frente. Tendo em vista a impossibilidade de se falar em crime culposo em uma modalidade tentada, se o agente inicia a execução de forma culposa, mas ele não ocorre o resultado, nós estaremos diante de um fato atípico, penalmente relevante. Quanto ao nexo causal, nesse contexto aqui dos elementos culposos, nós vamos ver, para que nós tenhamos o crime culposo, é imprescindível que tenhamos a conduta humana voluntária e o resultado naturalístico automaticamente também involuntário, tá certo? E aí, senhores, nós vamos observando que dentro desse nexo causal, ou a relação de causalidade, é o elo entre a conduta e o resultado. Por outras palavras, exige-se que o resultado ele tenha o quê? Tenha sido produzido pela conduta penalmente relevante. Se torna indispensável, portanto, o vínculo entre a conduta e o resultado causado. Tá certo? Essa expressa previsão em lei dessa tipicidade é por quê? Né? E aí, conforme o disposto no artigo 18 do Código Penal, o nosso sistema legal ele está pautado também no critério da excepcionalidade do crime culposo. E aí nós veremos que para que possamos falar em crime culposo, é imprescindível a expressa previsão na modalidade culposa de determinado crime, daquele crime que está se incorrendo. E quero que fiquem atentos aqui que não há previsão legal da punição na modalidade culposa para os crimes de dano, de furto, de estelionato e de corrupção. Em contrapartida, nós temos modalidades culposas no homicídio, está explícito na lei, artigo 121, parágrafo 3º, a lesão corporal, artigo 29, parágrafo 6º do Código Penal, a receptação, artigo 180, parágrafo 3º e outros aí pela frente. Já quanto à previsibilidade objetiva do resultado, como nós já dissemos anteriormente, para que se falar em crime culposo, é imprescindível que o resultado produzido seja previsível. E aí, o resultado imprevisível não está aqui abrangido pela atuação do direito penal, tá certo? E aí, evidentemente, para que possamos falar em resultado previsível, devemos atuar observando uma dose de razoabilidade. E aí eu volto a um exemplo que poderá esclarecer melhor esse tema. O exemplo é o seguinte: A, trafegando em excesso de velocidade e, portanto, aqui de forma bem imprudente, isto é, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, encontra-se aqui pela frente um suicida que se atira do alto de um viaduto, caindo em frente do seu carro. O suicida falece em decorrência do choque produzido. E aí a grande pergunta que se fica, Mas por mais que tenhamos aqui uma conduta voluntária e imprudente do motorista, não lhe se pode imputar o resultado causado. Nós devemos, no caso em tela, entender que não há uma previsibilidade no resultado produzido. E aí, senhor, nós não podemos asseverar que de forma nenhuma
como ocorreu a situação, né, até então, que se enquadre na esfera da esfera previsível. E aí não é razoável nós falarmos que seja um resultado previsível as pessoas começarem a despencar de viadutos aí na frente dos nossos carros, né? Então, é uma situação como essa, é um resultado não era previsível, e não havendo tal previsibilidade, não há que se falar, não haverá aqui o crime culposo. Para que tenhamos o crime culposo, é necessário que o resultado seja previsível. Se o resultado, no caso concreto, foi previsto ou não pelo agente, é indiferente para caracterizar o crime culposo. Então, no entanto, aqui, para sabermos se houve efetivamente aqui essa previsão, será importante para diferenciar a culpa consciente, né, da inconsciente, e não para caracterizar o crime culposo. E aí aderimos uma corrente majoritária aqui, amplamente majoritária, no sentido de que essa previsão do dever objetivo, né, deve ser objetiva e não subjetiva. Não nos parece razoável até então que a nossa doutrina não traz a utilização da figura do homem médio como parâmetro aí para aquilatar essa previsibilidade objetiva. Parece-nos até então adequado, né, nesse contexto, nesse diapasão, recorrermos às lições do jurista, do nobre jurista César Roberto Bittencourt, que ele destaca o quê? Que essa previsibilidade objetiva haverá de quê? De se aferir mediante onde? Um juízo de valor em que se coloca o observador na posição do autor no momento do começo da conduta. Essas circunstâncias, ao caso concreto, são cognoscíveis, né, por uma pessoa inteligente, mas as conhecidas pelo autor e a experiência comum da época sobre os cursos causais, tá certo? Classificações, né, da culpa. Nós entraremos agora na classificação das culpas. Culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria e imprópria, culpa presumida e culpa direta e indireta, tá certo? Então, senhores, nesse contexto, né, passaremos agora a falar da classificação da culpa, né? E aí, conforme salientamos aqui, a previsibilidade é um dos requisitos do crime culposo. E aí, para que exista esse tipo de crime, é imprescindível que o resultado seja sempre previsível. Por isso que eu estou falando de forma repetida inúmeras vezes, né, de forma até enfadonha. Isto quer dizer que o agente pudesse ter previsto, né? É imprescindível que o resultado seja previsível. Se o agente efetivamente previu ou não é critério para identificar aqui o crime culposo, mas sim para caracterizar a culpa consciente ou inconsciente nesse contexto. Com efeito, senhores, de acordo com a previsão do agente, a culpa ela pode ser dividida em consciente e inconsciente. Culpa inconsciente, sem previsão ou ex-ignorantia, né? Ex-ignorantia. O agente ele não preveu o resultado danoso, muito embora fosse ele previsível. Exemplo: ele trafega irregularmente por uma rodovia de pouco movimento. Determinado dia, né, ele resolve desenvolver velocidade acima da permitida, quando acaba por atropelar e matar B. Ele não quis, tampouco previu o resultado morte, né, de B. Porém, esse resultado morte da vítima, diante da conduta do agente, na direção do veículo automotor, aí de modo imprudente, era previsível. Então, trata-se aqui, ele não quis um resultado, mas tampouco ele previu o resultado morte. Tá certo? Nesse contexto. Da culpa inconsciente, ela traz com previsão ou exa lascivia, né? O agente aqui, ele prevê o resultado danoso, mas ele acredita que ele não acontecerá. E, em regra, é baseada em uma habilidade aqui especial. Desse modo aí, o agente sabe que o resultado pode ocorrer, mas acredita que pode evitá-lo. Exemplo, né?
atirador de facas, ele arremessa 5 facas aí no alvo e, entretanto, ele acerta a 6ª faca na sua auxiliar, causando-lhe aí a morte. Portanto, nesse contexto, não quis o resultado, mas o resultado foi previsto. A personagem aqui do exemplo acreditava tanto em suas habilidades que julgava poder evitar o resultado. Tá certo? Culpa própria e culpa imprópria. A culpa própria trata-se de uma culpa propriamente dita, né? Nela, o agente aqui ele produz uma conduta voluntária. Além dessa conduta voluntária, ela dá ensejo a um resultado involuntário, previsível e taxativamente previsto em lei. Culpa imprópria, ou por extensão, ou por equiparação, ou por assimilação, né? Essa culpa imprópria, o agente aqui imagina uma situação que existisse aí e tornaria a sua ação legítima. Ele quer produzir o resultado, mas aí, senhores, ele incorre em um erro de tipo evitável. Nesse caso, o agente aqui pratica uma conduta dolosa que, por razões aí, né, alheias, razões à política criminal, é punido a título do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. E aí o exemplo, para aclarar, ele diz o seguinte: o agente ele encontra na rua o seu desafeto aí, que em uma ação brusca coloca a mão no bolso, imaginando que o desafeto aí puxará uma arma, o agente saca o seu revólver e efetua disparos. Todavia, o seu desafeto aí apenas pretendia pegar o aparelho de telefone celular para atender uma ligação. Nesse exemplo, acreditava aí o agente do nosso exemplo aqui, né, estar em uma situação caracterizadora como legítima defesa. Se levarmos em consideração que o seu erro era evitável, né, deverá ele responder por homicídio culposo, por força do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. A culpa imprópria ela constitui a única hipótese em que um crime culposo admite a tentativa. Então, se eu perguntar aos senhores, na culpa imprópria admite-se a tentativa? Os senhores vão falar que perfeitamente, tá certo? E aí, culpa presumida, in repsa, existente na nossa legislação penal, anterior ao Código de 1940, né? O Código Penal de 1890, conforme já tivemos oportunidade de mencionar, tratava-se de uma culpa por mera observância de disposições regulamentares. E aí, até então, com o advento do Código Penal de 1940, essa modalidade de culpa presumida, ela acaba desaparecendo, né? E para frisar que tal modalidade de culpa é absolutamente incompatível com o atual modelo do nosso ordenamento jurídico, em que foi proscrita aí a responsabilidade penal objetiva. E isso o senhor já sabe que é incompatível com o nosso Código Penal, tá certo? Culpa direta e culpa indireta, né? Nessa última modalidade, última classificação aqui, culpa direta, que é aquela imediata, é aquela em que o agente produziu diretamente o resultado de forma culposa. Trata-se aqui que está abrangendo, por isso, um número imensamente considerável dos crimes culposos. Já a culpa imprópria, que é a imediata, é aquela em que o agente ele não produziu o resultado culposo diretamente, mas com o seu comportamento ele acabou dando ensejo à sua ocorrência. O exemplo, por exemplo, A pratica crime de roubo mediante ameaça com o emprego de arma de fogo contra B. A vítima, assustada aqui, sai correndo em via de grande movimento, é atropelada e morre. No caso aqui, A deverá ser responsabilizado, né, pelo crime de homicídio, em sua modalidade culposa, né? E no caso em tela, o resultado produzido não era o desejado pelo agente, mas era previsível e decorreu da conduta voluntária. No caso trazido aqui como exemplo, não poderia falar em latrocínio,
roubo qualificado pela morte, pois a morte da vítima, né, não decorreu da violência empregada para o roubo, como exige o artigo 157, parágrafo 3º. Distinção entre culpa consciente e dolo eventual. Aqui, senhores, há um liame muito tênue, né, separando o dolo eventual e a culpa consciente. A semelhança entre os dois institutos, ela vai derivar do fato de que ambos existe uma previsão do resultado por parte do agente. A despeito disso, senhores, a distinção entre dolo eventual e a culpa consciente, ela passa a ser visível. Por quê? O dolo eventual, o agente, ele assume o risco de produzir o resultado. Lá na fórmula de Frank, né, é como se o agente dissesse: der no que der e não deixarei agir, né? E não deixarei de agir. Ou praticarei a conduta, pouco importa o resultado, né? É o tocar o foda-se. Por outro lado, na culpa consciente, o agente previu o resultado, mas não é indiferente em relação a ele. Ao revés, o agente aqui, ele acredita verdadeiramente que ele pode evitar o resultado, mas erra, e o resultado aqui acaba ocorrendo, tá certo? A culpa inconsciente, né, é fruto do excesso de confiança. Em suma, a culpa consciente não se confunde com o dolo eventual. Ambos há uma previsão de resultado, né? Com culpa consciente prevê o resultado e afasta aqui nesse contexto a possibilidade de sua ocorrência. Quem atua no dolo eventual, ele prevê automaticamente o resultado de assumir e assume o risco de sua ocorrência por agir com indiferença para o bem jurídico envolvido, tá certo? No dolo eventual, né, culpa consciente e crime de trânsito, o tema sempre é um tema polêmico, né? Automaticamente estudado, visto aí pela jurisprudência, a identificação do elemento subjetivo nos crimes de trânsito. Os questionamentos aqui, senhores, que se agravam, né, diante de temas como embriaguez do motorista ou a disputa de rachas, o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em em mais de uma ocasião, né, que a embriaguez ao volante ela constitui indício mínimo de existência do dolo eventual. Não há um vínculo aqui imediato entre a ingestão da substância e o dolo. O dolo ocupa independente da embriaguez. Nós podemos ter, então, nesse caso, na condução do veículo automotor, um agente que produz o resultado com o dolo eventual. Exemplo, um agente embriagado ou não dirige em alta velocidade, gritando: quem quiser que saia da frente, porque não vou parar. Uma expressão aí como essa, ela vai demonstrar uma exteriorização de uma indiferença para com o resultado previsto. Trata-se de alguém que sabe que pode atropelar aí um pedestre, né? E ele previu o resultado aí, mas não está disposto a parar o carro ou também diminuir a velocidade se alguém aí, né, um transente, estiver no seu caminho. Der no que der, ele não deixará de agir. Então, a situação em que se faz presente o dolo eventual. Em sentido oposto, senhores, a culpa consciente na direção do veículo automotor, o exemplo é um agente embriagado ou não, ele dirige o seu carro aí em alta velocidade e uma pessoa passa, né, uma pessoa que se encontra ali no banco do carona, do veículo, alerta: está indo muito rápido, melhor diminuir a velocidade para não provocar um acidente. O motorista retruca: não se preocupe, eu sou piloto. Se estiver embriagado, ele pode ainda proferir a absurda expressão: quando bebo, dirijo ainda melhor. Quando o resultado ocorre, temos um crime culposo na modalidade culpa consciente, tá certo? A legislação ela não diferencia aí relação entre as penas em abstrato da culpa consciente e a culpa inconsciente. Desse modo, senhores, muitas às vezes aí as situações esposadas aqui, né, situações de culpa consciente, ela é de natureza grave. Embriaguez na direção de volante de veículo, né, automotor, em que o motorista provoca a morte
de inúmeras pessoas. São punidos com parâmetros de pena do crime culposo e costuma ser muito baixa quando comparados às penas aí, aos crimes dolosos, né? A inserção do instituto culpa temerária seria uma excelente alternativa, mais adequada aqui do que a própria alteração do elemento subjetivo. Culpa consciente para o dolo, né, por força da gravidade aí do resultado produzido. Compensação e concorrência de culpas. No direito penal, as culpas não se compensam. Exemplo, A trafega seu veículo aí automotor de modo imprudente em alta velocidade, acaba chocando seu veículo aí com outro veículo automotor, né, conduzido aí por B, que acabara de invadir o sinal, isto é, ultrapassou no cruzamento quando aí o sinal de trânsito não lhe permitia. Ambos sofreram lesões, ambos agiram de forma culposa, deixaram de observar o dever objetivo de cuidado, né, e por força de um comportamento imprudente. Ambos deixarão responder pelo crime de lesão corporal culposa, artigo 129, parágrafo 6º. Conforme percebemos a solução aqui, daquela que seria adotada pela esfera civil, né, os danos materiais produzidos do veículo seriam compensados, a depender do grau de culpa. No âmbito penal, não haverá compensação de culpa. Não obsta, portanto, o comportamento da vítima seja pelo magistrado valorado pelo julgador aí, né, no momento da aplicação da pena, do artigo 59. Admite-se, com isso, a concorrência e não a compensação de culpas. Senhores, vou ter que dar uma pausinha aqui para ligar o cabo, mas é em 5 minutos, um minutinho aí já, tá? E nós já falaremos de culpa exclusiva da vítima. Culpas exclusiva da vítima. É importante nós destacarmos que no direito penal as culpas não se compensam, mas a culpa exclusiva da vítima ela teria o condão aqui, até então, de excluir essa responsabilidade do agente. Se a culpa é exclusiva da vítima, portanto, né, é porque não houve por parte do agente a ausência de dever objetivo de cuidado. E, portanto, não se poderia falar em culpa por parte dele. Recordamos aqui até então o exemplo em que um motorista trafega aí com observância de todas as regras de trânsito, né, e ele encontra-se com um suicida que atira sobre o seu carro. Nesse caso aqui, senhores, a culpa exclusiva da vítima, por um grau de obviedade, não haverá por parte do motorista. Essa conduta humana penalmente relevante, isto é, dolosa ou culposa, tá certo? Quanto aos graus de culpa, né? O grau de culpa, nós falaremos mais 2 temas nessa aula de hoje: graus de culpa temerária e o elemento subjetivo e a contravenção penal. E aí, só na próxima aula nós falaremos sobre os crimes qualificados pelo resultado, né? Daremos início e também entrada no erro de tipo. Os graus de culpa, né, sob o ponto de vista doutrinário, senhores, há quem procure estabelecer uma classificação de culpas a partir do grau de sua intensidade. Aqui as culpas levíssima, a culpa leve, a mediana, a grave e a gravíssima e outras por aí. Contudo, no nosso direito penal não existe grau de culpa. Não há uma previsão legislativa para essa divisão da culpa a partir da sua intensidade. Ocorrendo um crime culposo, o julgador irá impor a pena combinada nos limites estabelecidos. Deverá, então, até então, o juiz aplicar ao réu a pena de detenção, que varia de 1 ano até 3 anos, consoante o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. O grau de culpa em nada influi no enquadramento da conduta típica. Já quanto à culpa temerária, a culpa grosseira, essa aí, algumas legislações, como a portuguesa, ela traz a culpa grave como forma de recrudescimento da reprimenda penal. Culpa temerária ou a grosseira.
Trata-se até então de uma hipótese em que o agente não agiu com dolo, pois não teve a intenção de produzir o resultado e nem assumiu o risco de produzir. Contudo, senhores, se o agente ele atua de forma altamente reprovável, grosseira, né, essa inobservância do dever objetivo de cuidado, ela vai permite ao legislador, né, a ele dar um tratamento mais rigoroso, nesse contexto, mais gravoso, do que aquele que seria dispensado dos demais crimes culposos. E aí nós podemos imaginar um motorista que ele trafega pelas ruas da cidade completamente embriagado, produzindo aí a morte de inúmeras pessoas, que se encontravam em um ponto de ônibus e ao perceber a direção do seu veículo automotor aí, né, seu automóvel, se choca o seu carro contra tais vítimas. Agora vamos imaginar que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses da conduta dolosa. Em um caso como esse, ele deveria ser responsabilizado a título de culpa. Trata-se, como se vê aqui, de um caso de imensa reprovabilidade nesse contexto e cujo desvalor ele passa a ser acentuadíssimo. Por quê? Em casos como esse, a legislação brasileira ela deveria ter o quê? Previsto a figura da culpa temerária, uma condenação penal mais razoável. Nós poderíamos observar o princípio da vedação à proteção deficiente, sem a imposição de uma pena muito branda a uma conduta que até então de imensa reprovabilidade. O projeto-lei do novo Código Penal, o PL 236, ele prevê a culpa temerária, né, para os crimes de trânsito, que seria uma das soluções. E aí, na atual legislação, houve uma aproximação a essa ideia dessa culpa temerária quando a Lei 13.546, de 9 de dezembro de 2017, ela alterou o Código de Trânsito e passou a prever penas mais graves para os casos de crimes de homicídio culposo, de lesão corporal, ambos na direção de veículo automotor. Encontra-se ainda quando o agente, né, está sob a influência de álcool aí, ou qualquer outra substância psicoativa que determine essa dependência. Por fim, senhores, o elemento subjetivo da contravenção penal, ele vai dizer que o Decreto-Lei 3.688 de 1941, né, as contravenções penais, ela dispõe em seu artigo 3º. Para a existência da contravenção, basta ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa e depender de uma ou de outra, qualquer que seja o efeito jurídico. A redação do artigo transcrito aqui, ela denota a adoção de uma concepção de crime que antecede o advento da teoria final da ação. Com esse efeito, senhores, a época em vigor vigia o sistema clássico, a teoria causal da ação, o dolo e culpa, e que se integravam onde? Integravam essa culpabilidade, e não a conduta humana penalmente relevante. Com o advento do finalismo, sabemos que o dolo e a culpa foi deslocado para a conduta humana, de modo que não há conduta humana penalmente relevante sem que haja o dolo e a culpa. Contudo, senhores, o dolo e a culpa, eles pressupõem justamente a voluntariedade da conduta exigida aí pelo artigo 3º da Lei das Contravenções Penais, tá certo? Deste modo, né, a Lei de Contravenções Penais não admite, ao contrário do que se pode imaginar, à primeira vista, a responsabilidade penal objetiva, isto é, destituída de dolo ou de culpa. Até mesmo porque eventual previsão nesse sentido não contraria a ressonância no texto constitucional, né, a menção voluntária feita pelo artigo 3º da lei complementar, tá certo? E deve ser entendida como elemento subjetivo da conduta, tá certo? E aí, senhores, hoje o nosso estudo se encerra por aqui, né? A lei das contravenções penais. Eu falei da lei da complementar, não. Lei das contravenções penais, tá? Só retificando. O nosso estudo de hoje se encerra por aqui. No final da aula, terá, no final
dessa aula de hoje, né, eu passo uma atividade para os senhores que estará no AVA, tá certo? E aí serão algumas questões. Para essas questões terão apenas validade como um marcador de presença, tá? Ela ficará disponível de hoje até na outra semana, às 18 horas, tá certo? E aí eu peço aos senhores que façam as atividades, ressalvando que no início da nossa aula eu ressaltei que nós discutiremos sobre a prova na aula de logo mais à noite por webconferência, tá certo? No mais, senhores, me despeço dos senhores e espero que tenham uma boa aula, porque nós esgotamos agora o conteúdo sobre dolo e culpa, né? É só você fazer a junção, disponibilizarei o material de apoio também para os senhores, tá certo? E aí, na próxima aula, nós entraremos no conteúdo o conteúdo será sobre só um minutinho. O nosso conteúdo será sobre crimes qualificados pelo resultado. E possivelmente, né, nós já entraremos no erro de tipo também, tá certo? E procuraremos esgotar o erro de tipo do artigo 20 do Código Penal, tá certo? Até mais, me despeço dos senhores e todos tenham bons estudos. E uma boa aula aí para todos.